Olá, seja bem-vindo, você está na Reconnect. Você sabe o que é terapia quântica aplicada? Saiba agora na Reconnect. Olá, como diz meu amigo Roberto Leão, sejam todos muito bem-vindos a mais um Reconnect. Lembrando, se você está assistindo esse programa no domingo às 15h30, lembra que a reapresentação dele é na quarta-feira às 20 horas. Reconnect agora em horário nobre, na TVC Canal 5.1, afiliada à TV Cultura. Que sempre comigo, ele, meu irmão, longe dos estúdios, longe da bancada, Roberto Leão. Roberto. Olá, galera. Olá, Bernardo. Olá, Eric. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. Estamos de casa, né? Em breve voltaremos ao estúdio, quando tivermos mais segurança, sempre com responsabilidade. Quem pode ainda fica em casa. Mas estamos morrendo de saudade, mas sempre produzindo conteúdo nas nossas redes sociais, fazendo programas novos de casa, né? Mas sempre produzindo conteúdo para que a gente possa sempre estabelecer essa reconexão, não é isso, Bernardo? Hoje temos um convidado muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, Bernardo. Então, hoje a gente está aqui com ele, que é engenheiro da modalidade eletrônica e telecomunicações, ele é terapeuta holístico e co-criador da TQA, Terapia Quântica Aplicada. Com a gente hoje, direto de Goiânia, Eric David. Bem-vindo, Eric. Obrigado, muito gratidão pelo convite. Nosso amigo goiano. Então, Eric, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, né? A gente falar num tema muito bacana, que é a terapia quântica aplicada, que é uma terapia que está ganhando espaço, né, Eric? A gente foi conversando aqui nos bastidores, está ganhando bastante espaço no Brasil. E que bom que você aceitou o nosso convite. Eu estou muito curioso. Eu, como homem de humanas, me sinto muito curioso em saber o que é terapia quântica aplicada. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eric. É bacana a gente estar também, assim, uma coisa boa, né, Bernardo? A gente está gravando em casa, que a gente pode chamar convidados de outros estados, a gente amplia um pouco esse leque de gente bacana que a gente está conversando. Sim. E você é engenheiro, não é isso, Eric? Sim. Eu conheço pouca coisa mais exata do que engenharia. Eu acho que é o sumo das ciências exatas. Como é que você lida com espiritualidade? Como é que é a tua história com espiritualidade? Conta um pouco pra gente. Então, tudo começou porque eu fiz carreira executiva na área, né? E fui empresário bem-sucedido e em um determinado momento da minha vida eu me vi falido. Perdi tudo que eu construí em 35 anos de profissão. Comecei a trabalhar com carteira assinada aos 13 anos de idade. E quando cheguei aí próximo dos 50 anos, de repente o negócio derreteu e eu perdi tudo. Não tinha dinheiro para fazer a feira. Isso é verdade. E aí, com isso, eu passei por um sofrimento muito grande, as pessoas viraram as costas, amigos, né? Eu ia conversar com algum amigo para trocar ideia, o cara dava ende no celular, porque achava que a gente ia pedir dinheiro. Um negócio muito triste. E aí, nesse processo, eu fui para as escrituras, fui estudar, tentar buscar alguma coisa na religião para tentar entender o que havia acontecido comigo, né? Passei por todas as escrituras, a Bíblia católica, evangélica, o Corão, a Torá, o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, o livro tibetano dos mortos, Cabala, todas as escrituras, né? E depois, um ano depois do processo que eu passei, de transformação muito grande, eu tive que levar meu irmão num centro espírita para poder fazer uma cirurgia espiritual, porque ele tinha uma hernia de disco, uma hernia de cervical, ele estava perdendo o movimento das mãos, ele é cirurgião dentista. E lá chegando, a pessoa que estava atendendo, o médium incorporado na minha entidade, só passou um remédio oral para ele, uma garrafada, e na hora que chegou a minha vez, eu achei que eu só ia tomar um passe, e ele pediu para todo mundo da licença da sala que ele precisaria fazer um procedimento em mim. E aí ele me operou a coluna, 5 hernias de disco que eu tinha, né? 2 cervicais e 3 lombares, que eu sentia dor 24 horas por dia, mas eu não tinha perda de movimentos, era só a dor mesmo. Me operou a próstata, que eu estava com muita dificuldade de urinar, e me operou a visão. E eu fui curado nesse processo. Quando eu cheguei em casa, aí eu já não estava sentindo mais nada, né? Mas e aí chegou aí no médico?
Sim, inclusive eu tinha um exame de vista anterior que eu tinha feito. Quando eu levei depois, o médico não entendeu nada, achou que era erro de exame, na verdade. Eu teria que fazer uma cirurgia de urgência lá para poder corrigir o problema. Porque eu sou alto míope e era um descolamento de retina, né? Aí eu fiquei louco com isso, eu fui tentar entender, e eu fui para as terapias. Passei pelo Reiki, passei pela apometria quântica, passei pela GNM Reikund, que é a nova medicina germânica, estudei muito isso, as constelações sistêmicas familiares, estudei aí TFT, FT, Body Talk, PNL, o Barra de Axis, Theta Healing, e não cheguei numa coisa bacana, não fez sentido para mim. E um dia eu estava na frente da televisão assistindo aquele chefe do laboratório da Suíça lá que eles validaram a existência do Bose-Higgs, né, descobriram o Bose-Higgs, e ele estava dando uma entrevista falando no início da explosão inicial do Big Bang, foi uma explosão escura, silenciosa, e aí, à medida que foi decaindo aquela energia, numa fração de segundos depois, os gases novos foram criados, e no momento que os gases novos foram criados, o universo acendeu igual uma árvore de Natal. Aí, na hora que ele falou isso, eu recebi uma descarga, veio uma descarga no meu corpo, e me veio a mensagem do Gênesis, que no início era só escuridão, e Deus ordenou, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, na hora que veio isso na minha mente, eu pensei, gente, será que a Bíblia está falando de quântica? E aí eu fui estudar as passagens, né, aquelas passagens mais famosas, tal, e fui achando as correlações, né? E aí eu fui estudar a quântica para entender as correlações entre a questão da religião e das ordens iniciáticas e toda essa parte aí que causa efeitos físicos, né, que a física não explica, e a própria física. Então aí a quântica me abriu um horizonte muito grande, e foi quando a gente começou aí a desenvolver a terapia quântica aplicada, eu, a minha atual mulher, que na época era amiga, colega de terapia e tal, e o João Bosco, um outro terapeuta também, a gente foi modelando e construindo a terapia quântica aplicada. Mas do que consiste, Eric, a terapia quântica aplicada? Na prática? Então, na prática é o seguinte, quando é importante entender o que é o termo quântica, né, da onde que ele vem. O termo quântica vem da estrutura atômica, você tem um núcleo do átomo, tem os elétrons rodando em torno ali na eletrosfera. Então, no momento que você fornece energia para esse elétron, a tendência, à medida que ele vai ganhando energia, ele vai saltando o orbital para um orbital mais externo, até o momento que ele vira luz. Ele vira fóton e é lançado e vira luz. Então, a quântica vem desse termo, que é a questão do quanto de energia é necessário para fazer com que o elétron, a quantidade mínima de energia que você fornece com o elétron para ele poder saltar o orbital, para ocupar uma órbita superior, né? uma órbita mais afastada, até que ele é lançado na forma de fóton. Então a terapia quântica vem disso, porque a gente trabalha, na verdade, com a energização das pessoas, a partir da ressignificação dos sentimentos. Então a gente pega o que o ser humano é destinado à grandeza, destinado ao crescimento exponencial. Ele vai crescendo em saltos, né? Ele expande a consciência e salta, expande a consciência e salta, e assim por diante. Então, a pessoa que está, às vezes, com a vida estagnada, que está com problema de físico, ou problema financeiro, ou problema de relacionamento amoroso, que é um sofrimento contínuo. Hoje a humanidade está sofrendo demais, né? Então, você pega essa pessoa, identifica a causa raiz do problema emocional que está na raiz da trava dela, e a partir de comandos de reprogramação, você faz a ressignificação, fazendo com que ela possa saltar em termos de energético na escala Hawkes do nível da consciência. Sair de uma baixa calibração da escala com a alta calibração da escala, para que ele possa atrair, co-criar com o universo a sua realidade. Eric, a gente vê muitos físicos quânticos que são mais ligados à ciência, que são muito críticos ao uso do termo quântico para terapias, né? Falam que é um uso equivocado, que estão se aproveitando do termo como uma forma de vender um produto que não tem nada a ver com a física quântica, ou pouco tem a ver, né? Então, assim, existem muitos críticos em relação a isso. Você ouve essas críticas, como é que você lida com isso? Como é que você trabalha com essas críticas enquanto um cientista, né, um engenheiro, e que trabalha com a terapia dita quântica? Então, na verdade, esse é o meu dia a dia, a minha luta, né? Todo dia eu levo porrada por conta disso, porque é uma coisa realmente, porque a ciência, até pouco tempo atrás, existia um abismo entre a ciência,
que é ancorada na academia, que é ancorada no conhecimento estruturado, que é provado por equacionamento matemático, comprovação física, etc., né? E do outro lado, tem a metafísica, que era terreno das religiões, dos dogmas religiosos e algumas ordens iniciáticas, de magia, de gnose, teosofia e etc., né? Então, só que isso começou a mudar a partir do momento que Thomas Young, que foi um físico, no início do século XX, que ele fez o experimento da fenda dupla, né? E que ele comprovou que a partícula se comporta ora como onda, ora como matéria, né? Como partícula. E aí veio o Henry Schrödinger logo depois e fez o equacionamento matemático para isso. Então comprovou. E mais do que isso, eles perceberam que quando eles colocaram um observador eletrônico no processo, eles colapsavam a função de onda. Então a onda, que se comportava como onda, quando existia a figura do observador, ela colapsava a função de onda e ela começava a se comportar como partícula de novo. Então isso abriu um leque, porque alguns físicos que perceberam essa questão, entenderam que o ser humano ele é energia, ele é uma onda de informação, ele é consciência, né? Que é uma onda de vibração, frequência, que tem informação, e por isso tem consciência, eles perceberam que se podia ter correlação com essa questão da consciência humana, porque na essência nós somos energia pura, né? Então a partir daí é que vem essa correlação. Então hoje a quântica ela está fazendo uma ponte entre a metafísica, que é o terreno dos dogmas, e a física, que é o terreno da ciência. Então hoje tem uma interferência nisso aí muito grande, ou seja, está havendo uma conexão, está avançando nos dois sentidos para haver futuramente uma integração. Eric, você acha que o termo quântico ele não está sendo usado de forma exagerada por alguns terapeutas? Por exemplo, algumas terapias que não têm nenhuma viabilidade de estudo quântico, ou viabilidade científica, usam o nome quântico de repente para validar a sua forma de terapia. Não está sendo usado de forma errada, muito errada por alguns terapeutas o termo quântico, por exemplo? Comercialmente falando? Sim, eu acredito que sim, mas as próprias pessoas vão excluir isso ao longo do tempo, porque não gera resultado. Então, a partir do momento que você tem resultado, esse resultado por si só ele se propaga, é como uma tsunami, né? Você não consegue segurar, porque as pessoas vão tendo benefício e vão se beneficiando e vai tendo boca a boca, e isso vai crescendo, vai tomando uma dimensão muito grande. Mas hoje, por exemplo, você já vê alguns tipos de terapias que já estão ganhando força em locais importantes da sociedade, como a própria constelação sistêmica familiar, que opera com princípios puramente quânticos, que no próprio judiciário já está adotando como ferramenta de conciliação, principalmente nas áreas de família, né? Você tem aí as questões, por exemplo, da homeopatia, que hoje os cientistas já estão, em vez de pegar um princípio ativo e diluir ele, como era antigamente, você diluir em 100 partes, você fazendo diluição até que só reste água, né? Mas existe o princípio ativo ali e ele atua a nível de duplo etérico, nosso corpo duplo etérico está na quarta dimensão. E você tem também a acupuntura, né, que são disciplinas hoje vinculadas à medicina, e que tanto a homeopatia quanto a acupuntura atua diretamente no corpo duplo etérico, no corpo energético nosso, e depois do corpo físico, ela atua primeiro no corpo energético, no duplo etérico, para depois ter o efeito físico. Então você percebe que isso está ganhando uma força muito grande, e é como um caminho sem volta. Eu acho que não tem como. É lógico que vai ter uma depuração, alguns vão ficar, outros vão desaparecer, e isso vai ter uma curva de acomodação, mas eu acho que essa interligação entre a metafísica e a física, ela vai ser cada vez mais forte, vai integrar cada vez mais. Você acha que vai ter uma união de ciência e espiritualidade, ciência e religiosidade? Sim, até porque quando a gente analisa a nossa estrutura sutil, vamos supor o nosso corpo, né? O nosso corpo é a nossa mente. Nós temos aí 3 mentes que a gente trabalha. A mente consciente, a mente inconsciente e a mente superconsciente. O inconsciente nos aproxima do medo, o superconsciente nos aproxima do amor, da centelha divina, da conexão com o todo. O consciente faz a gestão desse negócio. E todo mundo acha que a mente está na cabeça, a mente não está na cabeça, a mente está numa dimensão superior. E é como se fosse um software rodando nas nuvens, não está no cérebro. A mesma coisa as memórias. As memórias não estão gravadas no cérebro, isso aqui é só operador. As memórias como se fossem arquivos nas nuvens.
Então você tem lá um corpo duplo etérico, que é o seu repositório energético, que funciona na 4ª dimensão. Você tem o corpo astral, mental, que está na 5ª dimensão, o corpo causal, que está na 6ª, o búdico, que está na 6ª, e o ático, que está na 7ª, que é o espírito. Então, o que acontece? Mas por quê? Que loucura é essa, botar cada corpo dessa na dimensão? Quantidade de informação. Quanto maior a quantidade de informação, você precisa de uma banda de frequência maior. E as frequências mais elevadas estão nas dimensões superiores. Então, você guarda as emoções no astral, está na 5ª dimensão. Você guarda, por exemplo, as memórias das decisões, os caminhos que você escolhe, no causal, está na 6ª dimensão. Então, à medida que você precisa de mais informação, porque isso é igual um HD rodando sem parar, gravando tudo que acontece. Então, você precisa de mais frequência para acomodar mais informação. Por isso que vai passando as dimensões de tudo interligado, né? No acesso instantâneo, porque você não demora. Às vezes as pessoas falam, demora tantos milissegundos, microsegundos para acessar a memória. É instantâneo, vai para o universo tão local. Pega um buraco de minhoca, uma ponte Einstein-Rosen. Então, o acesso é imediato. É como se fosse um banco de dados nas nuvens que você tem. E o cérebro é o hardware controlando isso tudo, né? Então, é uma coisa fantástica, na verdade. Eric, mas, por exemplo, você é engenheiro, né? Sou. Então, você é exato. Né? Você treinou seu cérebro para ser exato, né? Sim. Então, sim. E pelo jeito você despendeu muita energia e tempo para balizar a tua ciência, que é o TQA, né? Sim. Quais são os princípios físicos que o TQA é embasado, por exemplo? Então, nós temos aí algumas disciplinas que ancoram a TQA. Na localização de causas raízes, nós temos a Nova Medicina Germânica, que é a GNM Recunte, que é o trabalho do professor Hammer, que ele trata do quê? Ele trata que toda doença ela é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. Então, o problema físico e mental da pessoa para nós é como se fosse uma bússola para indicar aonde é que está a causa raiz do problema emocional, né? Outra coisa que a gente usa como base, as questões dos princípios das constelações familiares. 90% dos problemas que eu tenho em consultório é problema de papai e mamãe. São coisas mal resolvidas de pai e mãe. E é uma coisa séria isso, Bernardo. É assim, eu diria para você que mais de 90% dos problemas de travas que as pessoas têm é por causa de julgamento dos pais, porque não respeitam os pais, porque não honram os pais. E a gente pega isso em consultório também. E o terceiro pilar é a escala Hawkes do nível da consciência, porque o trabalho do professor Hawkes é fantástico, porque quanto mais baixa a calibração na escala Hawkes, mais a pessoa usa força e desprende energia. Quanto mais elevado a calibração da escala Hawkes, mais geração de energia a pessoa gera e mais ela atrai as coisas para ela. Funciona como um grande atrator da lei da atração, né? Então, a gente usa esses 3 pilares para poder fazer a identificação de causa raiz, para a gente poder aplicar os comandos de ressignificação, que aí a base desses comandos são as bases aí da própria apometria, da própria constelação também, que tem uma parte de comandos, o barra de axis do Theta Healing, que a gente utiliza para realizar os comandos. E por que os comandos funcionam? Né? É a pergunta que todo mundo faz. Eric, mas por que um comando funciona? Porque o nosso vernáculo ele é baseado no alfabeto fenício, e o alfabeto fenício veio da geometria sagrada, e a geometria sagrada veio da matemática vórtex, e que está ligada às leis de formação do universo. Então, quando você dá um comando, é como se você estivesse dando um comando de linguagem de máquina no computador, de 0 e 1. Você vai direto na fonte e causa efeito físico. Eric, antes da gente passar para... Pode falar, Bernardo. Não, desculpa. Eu fiquei agora curioso da história do comando. Não. Mas depois... O Bernardo, eu sou mais humanas, então assim, falou de espiritualidade, as coisas mais relacionadas ao homem, eu me empolgo muito, mas falou de ciência, é como o Bernardo, ele é o nosso oráculo, é a parte mais científica, mais de números, que a gente se completa. Antes de passar para a eu queria só te fazer uma pergunta para ficar mais claro. Você falou sobre que existe no futuro uma possível união da ciência com a religião. Uma dúvida que eu tenho, que a gente já perguntou para alguns convidados, e eu gostaria de estender essa pergunta a você, é se há essa necessidade dessa fusão. Me parece que você, por ser engenheiro de formação, então tem essa coisa exata, como o Bernardo bem falou, trabalha já com exatidão, a mente já está programada
né, e descobrir uma parte espiritual, fica essa coisa também na sua cabeça, assim, de como mostrar a espiritualidade de uma forma que se possa provar cientificamente, ou que se possa ter uma conclusão científica, e como pegar a ciência e humanizar mais, espiritualizar mais e tal. Isso é necessário, porque, complementando a pergunta, e a ciência ela precisa de método, ela precisa de comprovação científica, ela tem todo um processo que a torna ciência. As questões espirituais, elas precisam passar por esse processo? É necessário ou é uma questão de fé? Basta os resultados serem resultados de crença, mesmo inexplicáveis, mesmo não científicos. Então, eu vou te falar o que acontece, Roberto. Como que eu vejo isso? Eu vejo isso da seguinte maneira. Quando você vê o conceito de Deus, e você estuda o conceito de Deus desde a antiguidade, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Antigamente, o crocodilo era Deus, o carneiro era Deus, a lua era Deus, o sol era Deus, e você vai mudando essa questão. Você pega as mitologias, por exemplo, você tem a mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, e elas têm mais ou menos os mesmos deuses, né? Você pega, por exemplo, o sincretismo religioso nosso aí, dos santos, pega na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, eles têm ali uma correlação. O que acontece é que o processo de expansão da consciência da humanidade, ela vai naturalmente buscar essa questão. Eu não acho que é necessário, eu acho que vai acontecer como um processo natural. Porque daqui a pouco os milagres não serão mais milagres, serão uma questão quântica. Quando você pega, por exemplo, eu vou permitir que vocês me permitam aqui analisar, por exemplo, os milagres de Cristo. As pessoas perguntam para mim, quando você vão partir do princípio que os milagres que Cristo realizou eles sejam verdadeiros, tá? É uma hipótese verdadeira, tá? Qual o milagre foi mais difícil dele realizar? Foi ressuscitar o Lázaro? Foi fazer um cego enxergar? Foi fazer um coxo andar? Foi curar um leproso? Então, pessoas com problema de vista, problemas com câncer, com hanseníase, já existem curas energéticas para isso. Mas, para mim, o milagre dele, que foi fora do comum, foi transformar água em vinho. Porque quando você pega o sol, que transforma, a partir da energia boçal que ele dispersa, ele transforma átomos de hidrogênio em átomos de deutério e trítio, que é o hidrogênio pesado, em hélio, então ele pegou e transformou H2O em moléculas de carbono. E qual foi a energia que ele utilizou para fazer isso? Compreende? Então, e esse milagre que o Cristo fez? Esse foi, aí eu tenho que tirar o chapéu. Porque do ponto de vista quântico, a gente tem hipóteses. Mas ele, com certeza, não alocou a energia para fazer a transformação ali. Senão a Terra teria se consumido. Entendeu? Foi uma outra coisa que ele fez. Para praticar, Eric, para praticar a TQA, né? A terapia quântica aplicada, precisa-se ter dogma? Tem algum dogma? Tem que ter algum conhecimento mínimo científico? Tem que ter alguma experiência com terapia? Não. Na verdade é o seguinte, a TQA é livre de dogmas. Isso é um pilar que eu tenho, inclusive, quando as pessoas acessam o curso básico, que é o online, né? E começa a colocar questões dogmáticas religiosas, eu falo, companheiro, assim, ó, aqui não existe dogma. Aqui a mente é livre para duvidar de tudo. Inclusive, essa é a minha verdade. Mas eu confundo vocês a pegar a bibliografia que está disponibilizada aí, que são um montão de livros aí que a gente estudou, e se debrucem para buscar a verdade de vocês. Eu convido todo mundo. Porque, assim, legal. É igual vocês falaram, a gente apanha, leva pedra toda hora. Mas acontece, o que me anima? São os resultados. São as pessoas saltando todo dia. Né? É um feedback de uma pessoa que curou de lepra, que o antibiótico não estava funcionando, uma pessoa que ressignificou de câncer nas 2 mamas, e na primeira sessão de pulso quimioterapia desapareceu o tumor. São essas coisas que levam a gente para... Você teve já esses resultados aí na TQA? Tem. Mas não é que a TQA curou. A TQA ativou a pessoa para a pessoa se curar. Entendeu? Não, isso é fantástico. Isso é bom. Depressão. A pessoa está 15 anos tomando remédio controlado. Aí faz a sessão, no dia seguinte abre a janela e pronto. Isso é testemunho no YouTube aí. As pessoas dão um testemunho espontâneo. Isso me anima. É isso que me bota para ir para frente. Porque eu acho que é um compromisso que a gente tem com... Acho que é um legado para a humanidade. Porque futuramente eu acho que esse negócio vai ser estudado, sabe? Porque ele tem muita efetividade. Assim, tem 5% das pessoas, mais ou menos, que a gente não consegue acessar. Porque a pessoa não permite, ou é um desistente,
ou o ego não deixa. A pessoa não quer ressignificar. Mas 90%, 95% das pessoas têm um efeito de salto. Mas agora eu quero saber da história dos comandos, mas a gente vai saber os comandos já, porque a gente vai para o nosso intervalinho comercial. Não sai daí, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião. Lembrando que se você perdeu esse bloco ou qualquer programa anterior, você pode ver aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, vai ter esse e todos os outros programas anteriores. Lembrando que a gente está de horário novo, agora a Reconnect em horário nobre. Não é não, Robertão? A gente está ficando elegante, rapaz. Domingos, chique, às 15h30. Chique. Então, você quer fugir do futebol, vai para a Reconnect no domingo às 15h30. Você quer sair do Jornal da Novela, vai para a Reconnect na quarta-feira às 20 horas. E se você perdeu o programa, vai no canal do YouTube, que tem a gente lá no YouTube, todos os programas. Não tô sem tempo de ver, não gosto de ver, eu quero ouvir no rádio. Então vai ouvir o áudio desse de todos os outros programas no Spotify. Tem o áudio de todos os programas no Spotify, né? Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho do nosso curso, primeiro curso da Reconnect. Estourando a bolha, primeiro curso da Reconnect, está excelente. Na verdade, é um curso rápido, é um curso preciso, com linguagem simples e objetiva, onde a gente fala como a gente está sendo controlado sem perceber. Nós todos somos controlados. Partimos do recorte das redes sociais, mas a gente amplia isso para a questão energética, para a questão do dia a dia. Então vai aparecer também o link do curso. Está imperdível. É um curso rápido, é um curso preciso, né? Não tem muita enrolação. É para estourar a bolha e a gente poder dar mais um passo nessa liberdade espiritual, nessa busca pela liberdade plena, para vivermos de forma livre, tranquila. Como a gente fala no curso, não sejamos presos, vamos ser livres. Beleza, então não sai daí, voltamos já com o Eric David falando de terapia quântica aplicada.